Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje, dia 8 de abril, terça-feira, reflexão do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Estamos na quinta semana da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes levado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa sozinho, não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amigos, neste texto nós temos João, que narra que o Pai e o Filho são a mesma pessoa, são um só. Mas ainda era cedo para que aqueles que estavam ouvindo Jesus falar compreendessem esta verdade. Mas ainda muitos, ainda hoje, queridos irmãos, não compreendem como as três pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, são um só Deus. Esse é um mistério da fé. É a fé que nos leva a acreditar que essas três pessoas são uma só, que é um único Deus. Eles não se dividem. A união deles, o relacionamento entre eles é o amor. E esse mesmo amor ele quer repartir conosco. Por isso que Jesus fala com amor àqueles que estão ouvindo, que mesmo não compreenderam o que ele falava. Jesus compreende, tem paciência, tem esperança e continua falando. Então esse é o mistério. E no Evangelho de hoje, Jesus mostra aos fariseus sua íntima sintonia com o Pai, que é esse amor pleno, esse amor completo. Tudo que ele pregou e realizou foi que aprendeu e ouviu de quem? Do seu Pai, o Deus Criador, o nosso Pai também. E o que fala ficará mais claro quando acontecer a paixão, né? Quando Cristo, na cruz, cumprir de modo definitivo a vontade do Pai e redimir os pecados de todo o povo. Algo que já estava anunciado lá no Antigo Testamento e que também nós vamos experimentar na próxima semana, essa semana ao qual Jesus vai passar e que nós celebramos, recordamos, para que a nossa fé, esse mistério, possa nos ajudar a viver bem e principalmente a fazer a vontade do Pai, aquele que Jesus está falando nesse Evangelho. Não somente aos ouvintes que estavam diante de Jesus, mas aqueles que estão ouvindo hoje esta reflexão. E possamos olhar para a cruz, onde devemos recordar que somos pecadores, somos frágeis, mas fomos salvos por quem? Por aquele que está falando hoje nesse Evangelho, Jesus, o Cristo. Por isso, queridos irmãos, devemos viver segundo o Evangelho que ele nos deixou, pois Jesus é o Verbo. Se é o Verbo, é o próprio Deus. Deus fala através de Jesus e ele quer nos preparar para essa proposta que nós vamos celebrar agora na Páscoa, que é a ressurreição. É que os nossos pecados realmente possam morrer definitivamente. E Jesus faz isso. Ele comprova isso dando a sua própria vida. Que nesta terça-feira possamos nós, nesse final da Quaresma, realmente nos converter e acreditar que acreditar em Jesus, que ele é o Filho de Deus. E não são três pessoas, mas são uma única só pessoa.
e não estamos sozinhos. Jesus fala nesse evangelho, ele não estava sozinho, Deus não deixou sozinho. E nós todos que acreditamos nesse Jesus, nesse mistério, não estamos sozinhos. Possamos passar tudo que é difícil, dificuldade de superar, de vencer. Jesus está conosco porque Ele é Deus, que está presente em nossas vidas. Que possamos acreditar nisso e e nessa Páscoa possamos definitivamente vencer e romper com todo o pecado e viver na unidade do amor, nós irmãos, e também com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham todos uma boa terça-feira e uma boa semana na graça de Deus, e que a Páscoa possa realmente salvar a todos nós e celebrarmos bem que esse amor definitivo que Jesus tem por nós é porque nós não pudéssemos ficar sozinhos. O seu Espírito está conosco, está em nós. Portanto, podemos vencer qualquer barreira, superar qualquer dificuldade e ser felizes.